A paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Que prazer estar aqui com vocês, receber esse convite da Gina. Um prazer muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu quero compartilhar a palavra no livro de Neemias. É um livro que nós temos estudado bastante nessa época, um livro muito persistente para os dias que nós estamos vivendo. Então eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: a palavra de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quileus, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhe pelos judeus que voltaram e os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Ele me respondeu: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando por grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade foram queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar, a orar perante o Deus dos céus. Essa palavra, quando eu comecei a estudar, a ler, durante 4 domingos nós pregamos essa palavra, o livro de Neemias, fizemos um estudo, pelo fato de que eu vi a nossa situação, tudo que nós estamos vivendo. Para você entender um pouquinho do contexto, as tribos, elas foram divididas, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, nessa época, tinha sido levado cativo pelos sírios e lá eles ficaram. O reino do sul foram levados para a Babilônia, num cativeiro de 70 anos, foram trazidos de volta em 3 levas. E quando eles voltaram, depois de 142 anos, Neemias, ele estava servindo ao rei Artaxerxes em Suzã. Ele era copeiro do rei. Ele tinha uma posição privilegiada, o rei confiava nele, era um homem próximo ao rei, E ele ali pergunta ao seu irmão que tinha ido à cidade como é que estava o povo. Hanani, quando começou a falar, olha, o povo está passando, como nós lemos aqui no versículo 3. Ele respondeu: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando por grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade foram queimadas. Quando Neemias ouviu o que estava acontecendo, ele sentou-se e chorou amargamente. Ele ali orou e começou a jejuar ao Senhor. Quando ele ouviu que os muros estavam derrubados, os muros derrubados significava que a cidade estava sem segurança, que não havia segurança nenhuma na cidade. Nós estamos vivendo isso nessa época de hoje. Hoje, nesse exato momento, o que nós temos visto é uma violência grandiosa, não só no nosso Brasil, mas no mundo todo. Nós estamos vivendo uma insegurança tão grande que nós muitas das vezes temos medo de sair de casa, Não sabemos o que pode nos acontecer. E quando Neemias ouviu isso, ele falou assim: meu povo está vivendo inseguro, meu povo está vivendo sem segurança nenhuma, se não tem muro na cidade, se não tem fortaleza, se não tem segurança na cidade, o meu povo, como é que eles estão vivendo dessa maneira? Ele começou a sentir a dor daquele povo. Quando ele ouviu que as portas tinham sido queimadas, as portas naquela época ali, os juízes ficavam nas portas da cidade julgando o povo. Então o que ele pensou? Poxa, se as portas estão queimadas, não há justiça.
Não há ninguém que julgue o povo. O povo está vivendo de qualquer maneira. Ali estava havendo corrupção. O que nós estamos vivendo? Uma política que não há um acordo, que não há uma comunhão, que é um querendo derrubar o outro, é tanto roubo, é tanta coisa errada, querendo destruir a família. Você pode ver lá no Congresso, toda hora, eles estão querendo colocar coisas na nossa sociedade para destruir o maior bem que nós temos, que é a família. Nós estamos vivendo em uma situação que nós não sabemos para quem, o que ouvir, o que recorrer. Não dá nem para se ouvir um jornal, porque um querendo derrubar o outro. O nosso presidente não tem um apoio dos seus companheiros. Que coisa terrível que nós estamos vivendo. As nossas portas estão queimadas. E Neemias, quando ouviu isso, ele pensou: meu Deus, o meu povo não tem um governador. Não tem um presidente, vamos botar assim, não tem um prefeito, porque as portas estão queimadas. Quando ele ouviu ali que o povo estava vivendo por grande miséria, 142 anos o povo estava vivendo nos escombros, passando por miséria. Aquele que era pobre estava mais pobre ainda. O que está acontecendo conosco? Nós estamos vendo famílias passando por grandes misérias no dia de hoje. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Fábricas fechando, firmas fechando, pessoas sendo mandadas embora do seu trabalho, os pais que não têm o que colocar dentro da sua mesa. Com isso vem a violência, os muros derrubados, com isso acontece as portas queimadas, não há uma justiça, não há quem peleje por este povo. E quando Neemias ouviu isso, ele sentou-se, ele lamentou-se, ele orou e jejuou. Irmãos, nós precisamos nos colocar no lugar do povo que está agora passando por grande miséria. Nós temos que nos colocar no lugar daqueles que agora estão passando por essa pandemia, por esse vírus, morrendo. Famílias que agora estão olhando dentro da sua casa, não há o pai da família, porque morreu com o vírus. Não está faltando filhos, está faltando esposa, está faltando os avós. Quantas famílias estão destruídas por esse vírus? Quantas famílias agora estão destruídas porque não tem o que comer dentro da sua casa? E nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? Eu tenho visto que muitos estão desistindo da sua fé, estão deixando Deus, estão decepcionados com Deus. Outros estão acomodados na zona de conforto, só dentro das suas casas, vendo live, não sou contra a live, mas o que eu sou contra é que quando uma igreja abre, muitos não querem ir para a igreja porque vão assistir o culto em casa. Mas não deixam de ir no mercado, não deixam de ir no banco, sabe? Não tiram tempo de propósito, de oração. Nós precisamos lamentar, chorar, clamar ao Senhor. É tempo de clamor. E o que está acontecendo no mundo é juízo de Deus. Deus está despertando o seu povo, Deus está mandando o seu povo avançar. Se quer usar a internet, use com sabedoria para pregar a palavra de Deus. Nós temos visto o povo brigando por política. Você entra hoje numa rede social, o que mais se vê lá é uma guerra de política, e principalmente dos crentes. Vão orar, vão buscar a Deus, vão lamentar. Sabe o que Neemias fez? Ele falou: não posso deixar isso como está.
Eu posso fazer alguma coisa, eu posso orar, eu posso lamentar, eu posso jejuar, eu posso ir lá e mudar essa situação. E a palavra do Senhor nos fala, lá em Deuteronômio, em 2 Crônicas, capítulo 7, uma palavra muito conhecida, nos fala assim, versículo 13, se eu fechar os céus para que não chova, e se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se vier praga entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os meus ouvidos estarão abertos e os meus olhos atentos à oração que fizer neste lugar. A solução está com quem? Comigo e você. A solução está comigo e você. Ah, mas eu não sou médico, irmã. Eu não sou dono de firma. Eu não sou um juiz. Eu não sou um político. A solução está comigo e você. Neemias era apenas um copeiro do rei. Ele ali lamentou e orou, sabe por quanto tempo? 4 meses. Durante 4 meses ele falou com o Senhor. Durante 4 meses ele ali se colocou, se você ler os próximos versículos, ele se colocou no lugar do povo. E ele começou a falar, Senhor, nós pecamos. Eu e os meus pais, nós fizemos tudo errado. Mas nos perdoa os nossos pecados. E aí ele começou a orar e pedir ao Senhor, me dê uma estratégia, o que eu posso fazer, Senhor? Aí nos fala no versículo 11, nos fala assim, Neemias capítulo 1, versículo 11, e o Senhor, ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, cujo prazer estar em temer o teu nome. Fazei com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo benevolência deste homem, nessa época que eu era copeiro do rei. Ele foi até o rei, ele foi conversar com o rei Artaxerxes, mas ele não foi de qualquer maneira. Ele não chegou para o rei, ele ouviu a mensagem de Anani e falou assim, vou lá falar com o rei. Vou lá, eu posso fazer alguma coisa. Não, ele não foi de qualquer maneira. Ele jejuou e orou e pediu discernimento a Deus. Pediu ajuda do céu. Neemias contava com o favor do céu para conseguir o favor da terra. Que eu quero falar com você hoje, que nós precisamos nos humilhar pedindo o favor do céu para conseguir o recurso da terra, para conseguir a mudança da terra. Esse mesmo rei que Neemias foi falar, se você ler lá em Esdras, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, ali nos fala que os samaritanos foram a Zorobabel falar com eles assim, que ele ia reconstruir o templo. O samaritano chegou para ele e falou assim, olha, nós queremos ajudar vocês a reconstruir o templo. Lá no livro de Esdras. E aí Zorobabel falou assim, olha, não, ele teve um discernimento. Samaritanos não serviam a Deus, eram idólatras. Não professavam a mesma fé. Eles não queriam que o templo fosse reconstruído. E aí Zorobabel falou assim, não, nós não podemos nos misturar, nós não podemos contar com vocês. Aí sabe o que os samaritanos fizeram? Fizeram cartas ali manipulando o rei. Eles enviaram carta ao rei da Pérsia, que era o Artaxerxes, para paralisar a obra. E o rei fez essas cartas e foi paralisado a obra. E depois de 13 anos, Neemias, ele ora ao Senhor durante 4 meses. Guarda bem isso no seu coração.
Olha o que nós estamos vivendo. Quanto tempo tem essa pandemia? Ele ora ao Senhor e ele vai até o rei, servir ao rei. E quando ele está ali servindo ao rei, o rei olha para ele e fala assim: mas vejo que tu estás triste. E não é a tristeza de doença, o teu coração está triste. A Bíblia fala que o rosto formoseia o que o coração está sentindo. Não podemos nos conformar com o que está acontecendo, queridos. Não deixe a dor passar. Não deixe de maneira alguma você sentar para assistir um noticiário e se acomodar. Eu não estou falando para você se desesperar, ficar com medo, mas de você dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, tudo isso que está sendo falado, eu creio que tu pode mudar. Eu creio que basta uma palavra sua, uma ordem sua, e tudo isso acabará, Senhor. Porque se nós nos humilharmos, se nós orarmos, a palavra do Senhor falou que Ele ouvirá os seus ouvidos e os seus olhos estarão atentos à oração que nós vamos fazer. E ali o rei, ele começou a falar: meu rei, como eu não ficaria triste se o sepulcro dos meus pais foram queimados? Ele não poderia falar assim: ó rei, como que eu não posso ficar triste se lá a cidade dos meus pais está tudo destruído? Ele falou do sepulcro, porque naquela época, sepulcro ali para o rei da Pérsia era algo muito precioso. Então ele foi ali, ele mexeu com o sentimento do rei. Nós temos que pedir ao Senhor estratégia, irmãos. E Deus nos dá estratégia para trabalharmos nessa época. E quando ele falou para o rei, aí ele falou assim: a cidade está toda destruída. E eu queria ver se o Senhor deixaria eu ir lá no sepulcro dos meus pais. Que coisa linda, irmãos. O rei chegou para ele e falou assim: tá, quanto tempo você vai lá e vai ficar para fazer tudo isso que você quer fazer? E ele ali explicou ao rei o tempo que ele iria ficar. E aí preste bem atenção, eu acho isso aqui lindo. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo nesta hora? Eu orei ao Deus do céu. Nessa hora eu orei ao Deus do céu. E disse ao rei: se for do teu agrado, do teu servo puder contar com a tua benevolência, peço que me deixe ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Deus quer usar você para reconstruir. Talvez você não vai sair de dentro da tua casa, mas os teus joelhos ou a tua oração pode ajudar a reconstruir o que nós estamos vivendo. Tudo que está sendo destruído, irmãos. Todas as famílias que estão sendo destruídas. Ali o rei, nesse momento ele orou. Quando o rei perguntou, ele falou assim: Senhor, ouve a minha oração nesse momento. Ele orou ao Senhor. Sabe o que o rei fez? Deixou ele ir. Aí ele foi mais além. Peço cartas para eu poder passar. Eu vou estar ali com pessoas que não são o meu povo. E eu preciso que o Senhor me dê carta para eles me deixarem passar, para eu poder reconstruir. Eu preciso que o Senhor me dê cartas, o seu guarda da floresta, para eu conseguir madeiras para reconstruir a cidade. O rei não só deu cartas, mas também deu a eles oficiais do exército e cavaleiros para ir com ele. Deus, ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Nós temos que pensar, irmãos, nós às vezes só olhamos o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que pensar lá na frente. Jesus pode voltar hoje, os sinais estão aí, os gafanhotos, os tornados, o aquecimento, a peste. Jesus pode voltar hoje.
Mas Jesus pode voltar daqui a 20 anos. E como vai estar para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos na nossa velhice? Mas se nós orarmos hoje, Deus, ele muda o decreto. Artaxerxes tinha feito um decreto que não podia reconstruir. Ele revogou esse decreto, deixando um homem que se colocou na brecha, um homem que se dispôs a sair da sua zona de conforto para ir numa cidade que ele nunca tinha ido, 1.500 quilômetros de distância, para lutar pelo seu povo. Nós estamos aqui para lutar pelos que estão lá fora desviados, para lutar pelas crianças que estão órfãs, pelas viúvas, pelos filhos que perderam os seus pais, que muitas das vezes entram em depressão, pelas pessoas que estão agora dentro de casa pensando em suicídio. E eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, no momento de oração, círculo de oração, Senhor. E eu quero me colocar na brecha, Senhor. Pai, lá em Ezequiel, tu procuraste um que se colocasse na brecha. Eu estou aqui me colocando na brecha junto com minhas irmãs, Pai. Para esse mundo que está aí sofrendo, Senhor Deus, essa pandemia, Senhor Deus, esse vírus que não há solução, que não consegue encontrar uma solução, Senhor, que em cada pessoa ele age de uma maneira, Senhor. Eu te peço a tua proteção, eu te peço a cura, Senhor. Eu te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, a nossa negligência, Senhor. Que possamos ler mais a tua palavra, que possamos orar mais, que possamos estar mais envolvidos na tua obra, mesmo trancados dentro de casa. Nós podemos fazer algo, Senhor Deus, que é orar e jejuar. Eu me coloco no lugar dessas mães, desses pais, desses filhos que agora estão passando por necessidades físicas, Senhor Deus. Não têm o que comer dentro da sua casa, estão enfermos, estão com pessoas morrendo dentro da sua casa. Eu me coloco no lugar, Senhor Deus, do nosso presidente, Senhor Deus, que não tem com quem contar, Pai. Os nossos muros estão queimados, as nossas portas estão queimadas, os nossos muros estão derrubados, o nosso povo está passando por grande miséria, Senhor. E nós nos colocamos no lugar, Senhor Deus, em jejum e em oração, para que o Senhor venha dar um basta, para que o Senhor ouça a nossa oração hoje, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Toma essas famílias agora, Pai, que estão assistindo este vídeo, Senhor. Toma nas tuas mãos. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga alegria da salvação, Pai. Em o nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Obrigada por este momento. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Até a próxima.